Olá, eu sou Miguel Baladão. E eu, Karine Rufino. Em mais um Pernas pelo Mundo. Olá! Então no vídeo de hoje a gente quer compartilhar um pouquinho mais sobre micos, sufocos e perrengues que a gente vem passando pelo mundo. A gente já tem um primeiro vídeo sobre isso, que a gente vai deixar o link aqui em cima para você acessar. Mas como a gente segue viajando, as atrapalhadas seguem acontecendo. Logo de cara, após acabar o Caminho de Santiago, a gente começou a usar o Airbnb. Só que tem alguns poréns para usar esse aplicativo de forma eficiente. E a gente foi descobrindo isso na tentativa e erro. A primeira questão é que você não consegue acessar o endereço de cara do local que você quer. Você escolhe a cidade e ele dá uma região aproximada com as opções de hospedagens. Você escolhe uma, reserva e somente depois você recebe o endereço. Em função disso, a gente acabou reservando uma hospedagem na cidade ao lado. Isso, a gente queria na cidade de Vigo e acabou reservando na cidade de Porrim, que é uma meia hora de ônibus de Vigo. Só que a gente só descobriu isso quando recebeu o endereço e foi olhar no mapa. E aí, para cancelar, tinha que ter 24 horas. Ser com bastante antecedência, e a gente havia reservado de um dia para o outro. Primeira cagada. Segunda dificuldade, que você precisa de um tempo hábil após pegar o endereço para pegar mais referências sobre o local com o anfitrião. E saber se o endereço está completo também, né? Isso. Porque várias vezes o endereço não está completo, está faltando algum dado, não tem o número do apartamento, se é um prédio. Só que a gente só descobriu isso em frente ao endereço, ao dito cujo, porque chegando lá, nessa situação, a gente, para começar, teve dificuldade de encontrar o prédio porque havia caído o númerozinho de identificação. Aí, depois de rodar de um lado para o outro, feito dois pombos tontos e perguntar para várias pessoas e ninguém saber, enfim, identificamos o prédio. E aí a gente foi ver, entre todos os números que a gente tinha, que nenhum deles era o apartamento. E o prédio tinha o quê? Uns 15 andares. Isso. Primeira tentativa é começar a apertar apartamento por apartamento. Não deu certo. Segunda tentativa, o Miguel foi procurar um local para acessar a internet, um Wi-Fi, para conseguir falar com o anfitrião. E aí que ele recebeu, né, as notificações lá, o anfitrião tinha mandado por WhatsApp o número do apartamento. Então a primeira dica que fica é: reserve com antecedência para certificar bem o endereço se está tudo correto. Não perder tempo e não sofrer estresse. Exatamente. E assim, para o nosso azar, esse apartamento estava com o interfone estragado. Ah, exatamente. Né? E aí... Segundo perrengue, então, no mesmo local, após 2 dias que passamos lá, nosso objetivo era ir para Porto, em Portugal. Compramos as passagens, fizemos as malas e estávamos saindo. A gente dividia o dinheiro em doleiras. Cada um tinha a sua com a metade do dinheiro. Isso. E eu pedi, me passa aí o dinheiro pra gente pagar o ônibus. E ela começou a procurar. Onde tá, não sei. Revirando as mochilas e a gente com horário no ônibus na rodoviária, exato. A gente estava para pegar o ônibus na cidade de Porrinho para ir para Vigo ainda. Aí não achamos, vamos ter que voltar no quarto para ver se a gente não tinha esquecido lá. E aí, o interfone sem funcionar, demos a sorte de a porta estar encostada do prédio, alguém saiu e não fechou direito, e daí conseguimos subir. Só que aí a gente teve que chegar lá no apartamento e ficar batendo e tocando a campainha até o anfitrião acordar, que ficava num quartinho bem nos fundos do apartamento. O cara acordou super tonto, não entendendo nada. Isso, e aí chegamos lá e estava embaixo do travesseiro. Nunca mais deixei a doleira debaixo do travesseiro. E a partir desse dia, outra dica: revise tudo bem antes de sair de um quarto. Ainda questão Airbnb. Na cidade do Porto, reservamos um quarto que não era exatamente o que queríamos, que parecia um hostel com muitos quartos, com muita gente entrando e saindo a todo momento. Primeira questão foi que o fogão estragou no primeiro minuto que a gente chegou lá e foi utilizar. Até aí tudo bem, fomos comer fora e comprar coisas para fazer o café da manhã. Nesse entra e sai de gente, um belo dia acordamos de manhã e fomos pegar as nossas coisas na geladeira para tomar o nosso café da manhã e não tinha mais nada.
As pessoas saíram e levaram tudo junto e bastante coisa tínhamos. Esvaziaram a geladeira e levaram nosso ranchinho junto. Exatamente. Próximo perrengue também tem a ver com hospedagens, mas aí a gente já tinha reservado um hostel, então, quando chegamos em Lisboa. E foi a primeira vez que nos colocaram em beliches diferentes, bem afastados, inclusive, um do outro. E eu não sei porquê, mas naquela época a gente ainda tinha uma simbiose de que como assim vou ficar longe do Miguel? E aí o que acontece? Fomos lá na recepção e pedi para trocarem a gente de cama, porque assim tinha um monte de camas vazias. Isso, era um quarto com umas 15, 14 camas, eu acho. E tinham pouquíssimas ocupadas. O que o cara disse? Um atendente super grosso lá disse que a gente não poderia trocar e que tinha que seguir o sistema. E que as camas não estavam disponíveis. E que então a gente aguardasse até liberar uma cama no mesmo beliche e voltasse outro dia para tentar ver essa situação. Esperamos, acho que uns 2 dias, aí mais camas ficaram livres e a gente voltou na recepção. Aí era um outro atendente, super gentil, ele disse, não, vocês podem se juntar na cama que o Miguel já estava, porque a cama de baixo tá liberada, consta no sistema que tá liberada. Eu disse, olha, mas tem coisas do rapaz ainda nessa cama. E ele, não, mas aqui ó, consta que tá liberado, então é só questão dele ir lá fazer o check-out, pegar as coisinhas e fazer check-out. Mas ele já vai liberar essa cama, já pode se mudar. A gente ainda aguardou um pouco, daí isso vieram as moças da limpeza lá, tinha até uma cueca pendurada secando no beliche, recolheram, jogaram fora. Só que o locker da cama tava trancado, tava chaveado, ele tinha deixado coisas ali. Enfim, me mudei. O menino ficou 2 dias sem aparecer, só que aí uma bela madrugada, eu acho que eram umas 2 da manhã, né? 4, acho que é. 4? Não lembro direito, faz 4. tempo isso. E aí eu sei que eu tava lá dormindo e escutei uma barulheira na porta, assim, de alguém entrando. E aí na hora já me deu uma palpitação, eu disse, vai dar merda. Era o rapaz. E aí eu só senti um dedinho, assim, me cutucando. Aí eu, levantei. E o guri indignado, querendo saber o que eu tinha feito com as coisas dele. E por que a gente estava que a Karine estava na cama Apesar de ser Lisboa, o hóspede era de fora, assim, tava falando em inglês. E aí eu dizendo que não tinha culpa, que eu não tinha feito bem nada. bravo, daí eu já acordei também, daí eu dizia, olha, a culpa não é nossa. Sim. Vai falar com a recepção que autorizou, que disse que tu não estava mais aqui. Né? E a recepção era, esse quarto na verdade era por fora do hostel, então a recepção separado. Era em outra entrada, em cima. Aí o menino ficou assim, me fuzilando com os olhos, indignado, me xingando, saiu batendo a porta e foi lá discutir na recepção. E aí passou acho que uns 15 minutos e aí ele voltou já com a bola bem baixa, se desculpou, recolheu tudo, saiu e nunca mais nem vi. Enfim, estragou a nossa noite, né? E eu fiquei com uma péssima sensação, assim, de, sei lá, ter feito algo errado. Um outro perrengue que a gente passou, dessa vez na Tailândia, foi que fomos furtados. A gente já tinha comentado isso em vídeos anteriores, mas esse faz parte de perrengue. Deixamos nossas mochilas na areia, como normalmente fazíamos, e todas as pessoas fazem isso, os casais, para tomar banho junto de mar, né? Só que nesse dia a maré estava bem baixa, tivemos que entrar bastante para dentro do mar para ficar com a água na cintura. Eis que de repente estávamos lá, bem tranquilos, e a gente deu azar que a gente estávamos numa praia que era perto, a areia ficava perto de uma avenida, né? O rapaz parou com a sua moto, desceu, botou a mão dentro da esteira onde estavam nossas 2 mochilas, pegou a mochila da Karine e saiu, montou na moto e em 5 segundos a gente não conseguiu fazer absolutamente nada olhando dentro do mar. Eu já comecei a sair de dentro do mar correndo, mas obviamente eu devo ter levado uns 30 segundos, 40 até chegar nas nossas coisas, pois estávamos longe. Foi um susto gigante. E dentro da mochila da Karine tinha os nossos 2 passaportes e o óculos de grau dela. Aí saímos desesperados, fomos na delegacia para registrar uma ocorrência e graças a Deus o bandido era bonzinho, pegou nossos 2 passaportes e tocou fora na rua. Os outros turistas viram a cena, acharam estranho, pegaram os passaportes e levaram na polícia e ficou tudo bem, menos o óculos da Karine que se foi. Que eu tive que refazer, tudo bem.
Esse próximo perrengue se passa nas Filipinas, onde a gente teve uma baita dificuldade de se deslocar entre as ilhas, porque as conexões não são fáceis. Muitas vezes não tem conexão direta entre uma ilha e a outra, e que foi o que aconteceu. E a gente chegou num dia cujo barco já havia saído pela manhã, a gente chegou à noite, e aí só um dia e meio depois para a gente pegar o próximo barco para ir para onde queríamos. Então tivemos que ficar de castigo num lugar bem feio, sem nada para fazer, esperando a próxima conexão. Levamos um total nesse dia 57 horas para se mudar de Boracay para Coron. E além de tudo isso, tínhamos reservado no primeiro dia um hotel em Coron para ficarmos, como fazíamos sempre. E aí a gente já estava usando o site Agoda para fazer as reservas. Exatamente. Só que como a gente perdeu o barco, a gente enviou uma mensagem para a dona do local dizendo, ó, perdemos o barco e vamos chegar daqui a 2 dias aí. Tínhamos reservado 4 dias e já sabíamos que ia perder 2. Até aí tudo bem. Pagamos 2 diárias a mais na ilha intermediária. Depois de todo esse sufoco, quando chegamos no local, a senhora disse assim para nós, não tem mais reserva e não tem mais quarto disponível. Aí a gente foi ler que se não chegasse no primeiro dia, a reserva era automaticamente cancelada. E a gente não tinha lido isso nos detalhes. Aí, sufoco total, já tínhamos passado muito trabalho para chegar lá. A gente estava exaustos, emocionalmente, fisicamente, era noite. A gente não tinha energia para pensar em uma solução, assim, a gente ficou... A vontade era de chorar. Aí a mulher viu toda a nossa situação, se compadeceu e nos conseguiu, naquela noite, um quarto em outro hotel, né, parceiro dela. E depois disso a gente retornaria na próxima noite para o hotel dela. Ela nos conseguiu de favor, assim, de solidariedade, então, essas 2 últimas diárias que a gente já tinha pago. Isso. Então, como último e grande perrengue, perderam as nossas mochilas num ônibus no Camboja. Estávamos na cidade de Siem Reap, no norte, e queríamos ir para uma cidade no sul chamada Kampot, no ônibus leito, que achávamos que iria ir direto esse ônibus para o nosso destino. Para nossa surpresa, era um pinga-pinga, parava a todo momento, entrava e saía gente. E parou na capital e ficamos deitadinhos dentro do ônibus, pois não era o nosso destino final. De repente chegou um rapaz, disse que a gente tinha que trocar de ônibus e ir rapidamente. Descemos, pegamos as nossas coisas e quando fomos pegar as nossas mochilas no bagageiro, o rapaz disse, não precisa, suas mochilas já foram trocadas. A gente disse, tem certeza? Ok, tá tudo certo. Tá, já foi, pode ir. Pois já estavam todos dentro do ônibus nos esperando só, pois ninguém nos avisou que a gente tinha que trocar de ônibus. A gente ficou lá, né? Empacando. Como é que a gente ia saber? Quando chegou no outro ônibus, eu tentei verificar se as nossas mochilas estavam no bagageiro, só que já tinha uma pilha, de noite, de madrugada, não tinha como ver nada, um monte de mochila preta. Perguntei pro rapaz, o rapaz disse, não precisa, já tá aí tudo ok. Entramos e quando chegamos no nosso destino, as nossas mochilas não estavam lá no bagageiro. Sufoco e ninguém total. Sabia de nada, na verdade. Ninguém sabia de nada, sufoco total, perdido na rua, assim, pois a empresa não era ali, o ônibus para num lixão, já vem tuk-tuk querendo abordar, uma confusão total. Ficamos 2 dias com a nossa roupa do corpo, muitas ligações, muito estresse, até conseguir reaver nossas mochilas novamente. Então esses foram alguns dos grandes sustos que a gente teve aí ao longo do nosso trajeto, mas a gente sabe que faz parte, né? Quem tá aí no mundo, na chuva é para se molhar. E foram muitos aprendizados também, né? Cada coisa dessa que vai ocorrendo, a gente vai ficando mais forte, a gente vai aprendendo, vai mudando, vai se organizando melhor. Sendo mais cuidadoso. Vai entendendo como é que funcionam as coisas. Muitos desses casos é em relação à comunicação, então as pessoas não entendem a gente direito e dizem apenas yes, yes, então não dá para confiar em yes, yes. Tem que ir atrás, tem que ler, tem que se informar, tem que perguntar se esse ônibus é direto, se não é, enfim, é isso aí. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Se inscreva no canal, caso ainda não esteja inscrito, deixe um like, um comentário e bora botar as pernas pelo mundo com a gente. Tchau!